Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui contar uma experiência, né? Domingo eu estava na minha igreja ouvindo uma ministração da minha pastora, de uma das minhas pastoras, né? E lá ela estava contando, compartilhando uma experiência. E eu lembrei dessa experiência, né? Eu quero aqui compartilhar com todos vocês. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. E eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então, domingo eu estava na minha igreja no culto à noite, né? E a pessoa que pregou, né, a pastora lá que pregou, ela citou um fato em que para ela não poderia cair, né? Experiências sobrenaturais, né? Ela não acreditava muito nesse negócio de cair, né? Ela compartilhando, né, a experiência dela com Deus, né? E um momento lá da ministração ela compartilhou a experiência e lá ela disse que essa questão de cair ela não era muito adepta, que enfim, né, ela compartilhando a experiência. E ela disse que em um determinado momento, né, ela estava em uma ministração e ela estava no acampamento, acho que era um acampamento, era um trabalho, né, de um retiro para ser ministrada. E o fato é, amada igreja, que lá no tal momento ela caiu e ela não conseguia se levantar. E ali ela compartilhando. E eu me lembrei dessa experiência que eu já contei aqui no canal, uma experiência minha. E eu quero aqui compartilhar, né, com todos vocês sobre essa minha experiência. Eu acreditei e acredito muito no que ela havia falado lá, né, na ministração, né, porque nós seres humanos temos uma tendência muito forte, muito grande, de só acreditar naquilo que é natural, naquilo que é tangível, naquilo que é palpável, naquilo que é verdadeiramente dentro da naturalidade que nós compreendemos, né? Temos uma dificuldade muito grande de entender as coisas do Espírito. A Bíblia vai dizer, né, que aquele que está em Espírito, ele compreende as coisas do Espírito. O homem natural, ele não compreende, mas o homem espiritual, ele discerne tudo, mas ele não é discernido, né? Portanto, eu quero compartilhar essa experiência, né? E essa experiência serve para você que crê, que acredita. Se você não crê, se você não acredita, nem perca seu tempo aqui assistindo esse vídeo, tá bom? Em nome de Jesus, nem perca seu tempo. Busque outros vídeos, né, aqui no canal. Mas o fato é que isso já tem muitos anos, esse fato me marcou, irmãs. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons, eu creio em todos os dons que a Bíblia fala, né? E, enfim, eu me recordo que há muitos anos eu fui convidada para ministrar em uma igreja, né? E lá o culto, dia de domingo, começava muito cedo, 5 horas da tarde, era de 5 às 7. Aí eu fui ministrar nessa igreja, uma igreja até aqui em cima, no Alto Uruguai, né? Um pouco mais para lá. Isso bem no início mesmo, irmãs, estava começando, bem no início, mas bem no início mesmo. E ali, irmãs, o que aconteceu? Levei uma amiga de oração comigo, né? E terminou o culto 7 horas da noite, né? Eu não era dessa igreja que eu congrego hoje, eu era da antiga igreja, que era a Igreja Batista. E lá, amada igreja, o que aconteceu? De lá o culto terminou muito cedo, eu falei com a minha amiga, irmã, vamos buscar uma igreja, né? Vamos para casa agora não, ela tá. Aí ela lembrou de uma igreja, né, que ela já conhecia, de uma pastora, mas para lá e fomos lá na tal igreja. Chegamos lá no momento do louvor, uma igreja pentecostal, irmãs, pensa numa igreja do manto, do mistério, uma igreja pentecostal. E aí eu sentei lá atrás, né? Fiquei lá atrás, né? Sentei lá, tava até com carro nessa época.
estacionei o carro lá atrás assim e fiquei lá, né? Aí tinha uma irmã, uma missionária, bem pra lá, irmãs. Era um salão grande, né? Bem grande lá. Tinha uma irmã, uma missionária, bem pra lá, depois do púlpito lá, que era bem grande. E ela tá rodando. Tá nos mistérios dela lá, sozinha com Deus, estava rodando. Irmãs, eu lembro que eu olhei aquilo e eu perguntei a Deus em pensamento. Eu falei, Senhor, tu estás ali? Eu olhei, né? Olhei aquela moça lá de longe. Nessa época eu nem usava óculos. Eu sei que eu olhei ela assim, eu falei, Senhor, eu só em pensamento, eu falei, Senhor, tu estás ali? Mas, e pensei e fiquei na minha, observando, olhando o culto, cultuando a Deus, recebendo os louvores, tinha muito corinho de fogo, mas pensa no mistério. E ali, amada igreja, o que aconteceu? E aquela irmã tá vindo, ela tá rodando, ela rodopiava assim, e ela tá vindo. E ela tá rodando e ela tá vindo. Aí meia hora depois ela só rodava. Mas aquela fazia alguma coisa? Não, ela só rodava. E ela tá rodando, ela tá rodando, ela tá rodando. Mas daqui a pouco ela chega perto de mim. E ela vem certeira assim, ela tava de olho fechado. E detalhes, ela tava de olho fechado. Irmãs, o olho fechado. E ela vem se aproximando, quando de repente, mas ela chega assim, põe a mão assim em mim. E ela bem pertinho, eu falei, Jesus. Aí ela vem se aproximando, põe a mão assim em mim, irmãs, me levanta, um fogo me tomou. E eu comecei a rodar, né? E Deus ali a tomou para falar, esse é o mistério que eu tenho contigo, o mistério do fogo. Irmãs, ela botou a mão assim, irmãs, eu comecei a rodar e eu queria parar e eu não conseguia parar. Ela rodando para lá e eu rodando para cá. E vieram as irmãs para ficar em volta de mim, né, com cuidado assim para eu poder não cair. Irmãs, eu me lembro que eu queria ter domínio do meu corpo, eu não conseguia. Não conseguia. Conseguia, irmã Raquel, não conseguia. E só falando em línguas. Irmãs, eu não conseguia. Eu acho até que naquele dia, irmãs, eu vim para casa falando em línguas. Veio eu, aquela irmã, aquela missionária, que era uma missionária que estava comigo, a irmã de oração. Irmãs, foi por quê? Porque eu duvidei, eu olhei, fiquei olhando, eu falei, Jesus, tu estás ali? E eu tomei uma grande lição de nunca duvidar. E eu recomendo a você que está aqui, nunca duvidar dos mistérios de Deus. Mas foi um mistério forte ali, irmãs. E ali, amada igreja, eu sei que aquilo ali serviu de lição. E quando eu vi a pastora esse domingo passado pregando lá na igreja, ela falando, né, que ela não acreditava nesse negócio de cair, que esse negócio de cair para ela não funcionava muito, que ela não queria cair, que ela era pentecostal. Assim, né, ela contando a experiência dela, até que ela caiu, ela queria conseguir ficar em pé e ela não conseguia. Então, eu lembrei dessa experiência e eu vim compartilhar com você. E a tônica, o que eu trago aqui de reflexão para esse vídeo é: se você não acredita nos mistérios, se você não é adepto ou adepta, se você pertence a uma linha tradicional ou tradicionalíssimo, ou se você aqui talvez nem é cristão, evangélico, ou você pertence a um outro segmento, seja de qualquer religião, digamos assim, né? Seja de qualquer linha, irmãs, não duvide dos mistérios, né? E eu quero aqui falar da linha pentecostal, não duvide dos mistérios, de profecia, de visão, de revelação, não duvide. Que o povo fica nessas igrejas muito pentecostais, sobretudo as igrejas da sã doutrina, que eu também amo e admiro muito, né? As irmãs do vestidão da sã doutrina, que guarda a sã doutrina. Eles têm também muito esse mover, né, o mover dos dons, né, desses mistérios, né,
Então, irmãs, não duvide, não interrogue. Isso aí foi algo que, uma experiência minha. E ali eu fiquei observando aquilo, eu falei, Deus, tenha misericórdia da minha vida. E ali, irmãs, foi uma lição, né? Então, a tônica é essa, tá bom? É trazer a reflexão para que nunca venhamos a interrogar as coisas do Espírito, né? Porque essa questão de cair, Daniel, ele caiu, ele não aguentou, não suportou o peso da glória. Mas Raquel, já teve experiência de cair? Não, irmãs, mas eu já tive experiência. Esse negócio de cair eu não duvido não, porque eu já tive a experiência de eu estar lá na minha igreja, na Igreja Batista, na antiga igreja, né? Irmãs, aquele ministério de louvor, quando eles louvavam, tinha um ministério de louvor, tem até hoje. Irmãs, o ministério de louvor tão ungido, tão cheio da presença, tão maravilhoso aquele ministério, que quando eles louvavam, irmãs, quando eles louvavam, a minha perna tremia. Marcal, tu caiu? Não, nunca caí, irmãs, nunca caí. Mas quando eles louvavam, irmãs, era um peso de uma glória. Eu creio que todos eles ali eram muito consagrados, eles buscavam muito a Deus, porque, irmãs, eu fico assim, emocionada. Quando eles louvavam, irmãs, eu sentava no banco. Eu sentava porque a minha perna ficava assim, ó. E eu sentava do peso da glória de Deus sobre aquele lugar, irmãs. Então, eu acredito nessa questão de cair, porque você imagina um louvor, imagina a presença de Deus, irmãs, ninguém suporta. A nossa carne humana, que é revestida que ela é corruptível, de corruptibilidade, a Bíblia vai falar que a carne é fraca. Irmãs, eles louvavam, isso aí foi um algo, né, que eu tô contando aqui, eu tô me lembrando, uma época muito boa da minha vida. E ali, quando eles louvavam, irmãs, boa parte até daquele ministério já não está mais lá, renovou, né? Mas a minha perna tremia, irmã, que eu tremia. E eu segurava no banco e falei, Jesus, segura aqui. E eu sentava no banco porque tamanha glória. E existe diferença quando um louvor é ungido, quando a pessoa se consagra. Existe diferença até quando a pessoa vai pregar, irmãs. Quando a pessoa se consagra mesmo, a pessoa vai pregar. Irmãs, você sente a palavra. Conversões acontecem. A palavra, ela entra e produz efeito no coração, no espírito. Você chora. Por quê? Porque uma pessoa que se consagrou muito no jejum, na oração, pagou o preço. Então, Deus abençoe. Paz.